Olá, acólitos! Hoje eu vou contar uma história. Um relato preservado em registros antigos, onde fé, medo e conhecimento proibido se cruzam. Uma história que atravessou séculos em silêncio, aguardando para ser revelada. Seja bem-vindo ao Arquivo Cipriano. Na penumbra de uma biblioteca clandestina em Praga, no inverno de 1612, o alquimista Johann Hartmann debruçava-se sobre um manuscrito que mudaria para sempre sua compreensão sobre a natureza do mal. Suas mãos trêmulas seguravam páginas de pergaminho amarelado, onde hieróglifos demoníacos dançavam sob a luz vacilante de velas de cera negra. O que ele não sabia era que aqueles símbolos representavam um dos sistemas de classificação mais antigos e perturbadores da humanidade, a hierarquia dos demônios. 3 séculos antes, nas montanhas geladas da Baviera, o monge beneditino Peter Binsfeld completava sua obra mais controversa. Era o ano de 1589. E a Europa fervilhava com os julgamentos de bruxaria. Binsfeld, teólogo respeitado e consultor da Inquisição, não se contentava em simplesmente condenar hereges. Ele buscava compreender a estrutura do próprio inferno, catalogando demônios como um naturalista catalogaria espécies de insetos. Sua classificação associava os 7 pecados capitais a príncipes demoníacos específicos. Lúcifer governava a soberba, Mamon a ganância, Asmodeus a luxúria, Leviatã a inveja, Belzebu a gula, Satã a ira e Belfegor a preguiça. Mas a obsessão humana por hierarquias infernais não nasceu com Binsfeld. Nas ruínas de bibliotecas mesopotâmicas, arqueólogos descobriram tabletes cuneiformes de 4.000 anos que já descreviam demônios organizados em cortes celestiais invertidas. Os sumérios conheciam Pazuzu, o rei dos demônios do vento, que comandava legiões de espíritos malignos nas tempestades do deserto. No Egito Antigo, Set não era apenas o deus do caos, mas o arquiteto de uma burocracia sombria que espelhava a complexa administração faraônica. Durante o século XIII, na Universidade de Paris, o filósofo escolástico Tomás de Aquino enfrentava um dilema teológico que mantinha seus colegas acordados durante noites inteiras. Se Deus havia criado uma hierarquia angelical perfeita, com serafins, querubins e arcanjos organizados em 9 coros celestiais, que estrutura governaria os anjos caídos? Aquino propôs que a rebelião luciferiana não havia destruído a ordem, apenas a corrompido. Os demônios mantinham suas antigas posições, mas invertidas, transformadas em instrumentos de tentação e destruição. Em uma taverna sombria de Londres, no outono de 1604, Christopher Marlowe discutia com outros dramaturgos os rumores sobre um livro proibido que circulava entre ocultistas europeus. O Pseudomonarchia Daemonum, escrito pelo demonólogo holandês Johan Weyer em 1577, catalogava 669 demônios, cada um com títulos, poderes e legiões específicas. Marlowe, fascinado pela ideia de poder sobrenatural, começava a esboçar sua tragédia sobre um erudito que venderia a alma ao diabo. Fausto nasceria dessa obsessão coletiva por compreender a burocracia do mal. Mas foi no século XVII que a hierarquia demoníaca ganhou sua forma mais elaborada. Em 1818, o ocultista francês Jacques-Auguste Simon Colin de Plancy publicou seu Dictionnaire Infernal, uma enciclopédia de 600 páginas que mapeava o inferno como uma metrópole administrativa. Segundo Plancy, o inferno era governado por um imperador, Belzebu, assistido por um príncipe, Satã, e um grão-duque, Astaroth. Abaixo deles, duques, marqueses,
Condes e presidentes demoníacos administravam diferentes aspectos da corrupção humana. A influência dessas classificações transcendeu os círculos esotéricos. Durante os julgamentos de Salem em 1692, as acusadas eram interrogadas sobre suas relações com demônios específicos da hierarquia estabelecida. Bridget Bishop foi condenada à morte após confessar, sob tortura, ter feito pactos com Mammon. Martha Corey foi enforcada por supostamente invocar Beelzebu em rituais noturnos. A demonologia havia se tornado uma ciência forense do sobrenatural. No século XVIII, a Era da Razão trouxe uma perspectiva diferente sobre essas hierarquias. O filósofo francês Voltaire observou que a organização demoníaca espelhava perfeitamente as estruturas políticas de cada época. Os demônios medievais eram feudais, com vassalagem e suzerania. Os demônios renascentistas eram cortesãos, navegando intrigas palaciegas. Os demônios barrocos eram burocratas, administrando o mal com eficiência administrativa. Durante as guerras napoleônicas, soldados franceses encontraram em mosteiros abandonados manuscritos que revelavam como diferentes culturas imaginavam o comando infernal. Os árabes medievais conheciam Iblis e seus 7 generais, cada um responsável por um tipo diferente de tentação. Os judeus cabalistas descreviam Samael liderando uma hierarquia de Clifford, cascas espirituais que representavam aspectos corrompidos da criação divina. Os gnósticos cristãos falavam de arcontes, governantes demoníacos que aprisionavam as almas humanas em ciclos de ignorância e sofrimento. No século XIX, a Revolução Industrial transformou até mesmo as concepções sobre o inferno. Escritores como Charles Baudelaire imaginavam demônios modernos, especializados em vícios urbanos, o demônio da especulação financeira, o príncipe da propaganda enganosa, o duque da alienação industrial. A hierarquia demoníaca evoluía com a sociedade humana, sempre espelhando nossos medos e obsessões mais profundos. Durante a Primeira Guerra Mundial, soldados em trincheiras francesas relatavam visões de novos demônios, príncipes da guerra mecanizada que comandavam legiões de espíritos nascidos da carnificina industrial. Esses relatos chegaram aos psiquiatras militares, que começaram a questionar se as hierarquias demoníacas não seriam projeções dos próprios sistemas de poder humanos. Carl Jung, analisando esses fenômenos em seu consultório em Zurique durante os anos 1920, propôs uma interpretação revolucionária. Para ele, as hierarquias demoníacas representavam aspectos sombrios da psique coletiva, organizados de acordo com a estrutura social vigente. Cada época criava seus próprios demônios e os organizava segundo seus próprios padrões de autoridade e controle. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947 trouxe nova luz sobre as origens dessas classificações. Entre os pergaminhos, arqueólogos encontraram textos que descreviam uma guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, onde demônios eram organizados em legiões militares com comandantes específicos. Esses documentos sugeriam que a obsessão por hierarquias infernais remontava aos primórdios do pensamento religioso organizado. Na década de 1960, antropólogos estudando sociedades tradicionais descobriram que praticamente todas as culturas humanas desenvolveram sistemas para classificar forças sobrenaturais malignas. Os aborígenes australianos conheciam espíritos de diferentes níveis de poder. As tribos africanas organizavam demônios em clãs e linhagens. Os xamãs siberianos mapeavam o mundo espiritual como uma burocracia complexa de entidades hostis e benevolentes. Hoje, psicólogos e sociólogos reconhecem que nossa fascinação por hierarquias demoníacas revela aspectos fundamentais da natureza humana.
organizamos o mal da mesma forma que organizamos o bem, através de estruturas de poder, autoridade e especialização. Nossos demônios não são apenas projeções de nossos medos, mas espelhos de nossos sistemas sociais. A hierarquia oculta do inferno, portanto, nunca foi realmente sobre demônios. Foi sempre sobre nós mesmos, sobre nossa necessidade compulsiva de classificar, ordenar e compreender até mesmo aquilo que nos aterroriza. Cada geração reimagina o inferno à sua própria imagem, criando demônios que refletem suas ansiedades específicas e os organizando segundo suas próprias estruturas de poder. O verdadeiro mistério não está na existência dessas hierarquias sobrenaturais, mas em nossa incapacidade de imaginar o caos absoluto. Mesmo no inferno, criamos ordem. Mesmo no mal, buscamos sistema. Talvez isso revele algo mais perturbador sobre a condição humana do que qualquer classificação demoníaca jamais poderia sugerir. Alguns registros não foram feitos para serem esquecidos. Foram feitos para serem encontrados por aqueles que sabem ouvir. O que foi revelado hoje não encerra a história, apenas abre mais uma camada do arquivo. Se este relato despertou algo em você, fortaleça este acervo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar os próximos registros antes que voltem a ser ocultados. Este arquivo se encerra por aqui, mas outros ainda aguardam para serem abertos.